Guido Mantega tem 63 anos. É ministro da Fazenda desde 2006. Foi nomeado pelo ex-presidente Lula e mantido no cargo pela presidente Dilma Rousseff. Mantega nasceu em Gênova, na Itália. Chegou ao Brasil com 3 anos e meio. É formado em economia pela USP. Antes de assumir a Fazenda, Guido Mantega foi ministro do Planejamento e presidente do BNDES, também no governo Lula. Filiado ao PT, o ministro trabalhou como assessor econômico nas campanhas presidenciais de Lula de 1989 a 2002. No governo Dilma, a missão de Mantega tem sido pensar em soluções para o Brasil crescer e não sucumbir à crise internacional. Olá, internauta, bem-vindo a mais um Poder e Política Entrevista. Este programa é uma realização do jornal Folha de São Paulo, dos portais UOL e da Folha.com. Hoje participa também da entrevista o jornalista da Folha de São Paulo, Valdo Cruz. As entrevistas são todas gravadas no estúdio do Grupo Folha em Brasília. Hoje, excepcionalmente, está sendo gravada na sede do Ministério da Fazenda em Brasília, porque o entrevistado é o ministro da Fazenda, Guido Mantega. Ministro, muito obrigado por sua entrevista. Eu começo perguntando, qual é a perspectiva de crescimento do PIB neste ano de 2012? Olha, nós começamos o ano com a economia pouco aquecida, primeiro trimestre, e já a partir de abril e maio a economia começa a reagir às medidas que o governo tem tomado. Vocês estavam prevendo ali um crescimento assim, no início do ano de 4,5% a 5%, recentemente o senhor até fez uma revisão e o agravamento da crise internacional acabou mudando totalmente a estratégia de vocês. Então, qual hoje que é exatamente a previsão do senhor para crescimento em 2012? Minha previsão não é mais 4,5%, né? Porque não dá. Mesmo que no segundo semestre estaremos sim crescendo a 4,5%, 5%. Uma velocidade Agosto, setembro estará crescendo isso. Porém, como o primeiro semestre será mais fraco, nós não conseguiremos essa marca. E é que nós vivemos um momento de incertezas por causa da situação internacional, que tende a se agravar. Mesmo assim, o Brasil será um dos poucos países que em 2012 terá um crescimento maior do que em 2011. Mas o Banco Central já fala num crescimento próximo de 3,5%, o ano fechado 2012. É execuível pensar em 3,5%? É execuível pensar de 3,5% a 4%. Nós temos sempre que perseguir mais. O governo não pode se acomodar e ficar olhando. O governo, principalmente quando acontecem problemas, ele tem que tomar medidas para eliminar esses problemas e superá-los. Então, acho que de 3,5% a 4% é uma boa previsão para o crescimento deste ano, caso não haja um agravamento da crise internacional. Tem uma história, hein, Fernando? Tem uma história que comenta-se no mercado que o senhor ganhou 2 apelidos. Que o senhor é animador de auditório ou então levantador de PIB, porque o seu estilo é otimista, sempre procurando dar uma visão mais otimista da economia. O que o senhor acha desses 2 apelidos que o senhor ganhou? Levantador de PIB e animador de auditório. Eu não tenho bem a característica de animador de auditório, não tenho essa virtude, essa qualidade. Agora, levantador de PIB é a minha função desde que eu assumi o Ministério da Fazenda, porque nós lançamos em seguida, eu assumi em 2006, 2007, lançamos plano de aceleração do crescimento, que nada mais é do que levantar o PIB. E o PIB foi levantado, porque se você olhar, eu entrei em 2006, em 2006 a economia cresceu 4%, ninguém acreditava, só o ministro da Fazenda. Está lembrado? Estou lembrado. Em 2007 crescemos 6,1%. 2008, com a crise, 5,3%. Aí veio a crise, 2009 foi menor, mas em 2010 crescemos 7,5%. Média 2007 e 2010, 4,5%. Eu me considero um levantador de PIB. O senhor não acha que, por exemplo, tem uma crítica hoje no mercado seguinte, o Ministério da Fazenda está procurando aumentar o crédito. Só que hoje em dia você tem alto endividamento das famílias, inadimplência maior. Esse modelo de crescimento forte do país, baseado no aumento do consumo, não está esgotado? Olha, eu acho isso quase que uma piada, dizer que o nosso modelo está esgotado. Em primeiro lugar, o endividamento das famílias brasileiras é das menores do mundo. Sabe qual é?
o comprometimento do orçamento familiar das famílias brasileiras em torno de 20% e 22%. Sabe quanto é nos Estados Unidos? Na maioria dos países é acima de 80%. Portanto, nós somos o lanterninha em termos de endividamento. Segundo lugar, a economia brasileira continua gerando empregos e vocês viram hoje o desemprego mais uma vez caindo. Portanto, uma das poucas economias do mundo que gera emprego, massa salarial. Isso é consumo, capacidade de consumo. A pesquisa de comércio varejista, PMC, nos diz que o comércio varejista está crescendo 7% em 12 meses. Portanto, o mercado brasileiro está crescendo, o endividamento da população brasileira, do ponto de vista relativo, é baixo, né? Não sei com o que você vai comparar, mas se comparar, eu tenho aqui uma lista, depois te mostro a lista, todos os países têm um endividamento maior que o nosso. Mas, ministro, não obstante, a taxa de inadimplência não tem subido de uma forma até alarmante, em certa medida? Não tem alarmante. A taxa de inadimplência flutua ao longo do tempo. Ela tem uma correlação, em geral, com o nível de atividade. Quando você aquece o nível de atividade, ela chega no seu menor patamar. Quando você dá uma desaquecida, encarece o crédito, e nós fizemos isso no ano passado para combater a inflação, para combater o aquecimento da economia. Então, nós reduzimos o crédito, encarecemos o crédito. Além disso, o setor financeiro também talvez exagerou um pouco na dose, puxou mais o freio de mão, né? E quando você faz isso, você está fazendo uma ação procíclica. O que é procíclica? A economia está desacelerando. Você toma uma medida que ajuda ela a desacelerar, porque você diz, ela está desacelerando, aí começa a inadimplência a subir um pouco. E aí você pega e fala, bom, então eu vou reduzir o crédito, vou aprovar menos crédito. Está dizendo que se a economia voltar a crescer como todo mundo espera, o senhor espera no segundo semestre agora, esse movimento dos bancos e essa alta da inadimplência vai ser sobrestada pelo crescimento da economia? Exatamente. Como a economia já está voltando a acelerar, o crédito já está sendo liberado. O Banco Central fez uma avaliação no mês de abril, houve um aumento de 8% no crédito pessoa física e 4,5% da pessoa jurídica. Ou seja, está dando certo, vai funcionar. Juros. Agora, o senhor disse... Juros caindo também. Os juros estão caindo também. E isso, claro, não é tão imediato o efeito, mas daqui a 2, 3 meses, você vai ver crédito suficiente para as operações. Os bancos privados fizeram aquilo que o governo desejava que eles fizessem ou ainda falta? Falta. Os bancos privados deram sinais de que vão fazer. Falta quanto? Não, mas que começaram outro dia, faz, 2 semanas que eles demoraram, se comprometeram. Demoraram? Olha, os bancos públicos saíram na frente, né? E os bancos privados estão se organizando. Eu imagino que há algum tempo para que você possa colocar as medidas na rua, né? Porque são bancos esperado? Grandes. Quantos meses o senhor acha para os bancos privados chegarem onde o governo quer que eles cheguem? Veja, em mais um mês, tudo isso tem que estar rodando, né? Porque além de tudo, que significa isso? Em mais um mês tem que estar tudo rodando? Olha, nós reduzimos 1% o IOF. Isso é na veia, reduz o custo. Então nós estamos ajudando. 1% IOF. O Banco Central liberou um pouco de compulsório para o mercado. Então, de veículos. Para o mercado de veículos. Não, tinha liberado para carteiras de bancos. E agora para veículos, tá certo? Então, todo mundo está colaborando. Eles têm que reduzir as taxas de juros e aumentar o volume de crédito. No caso automobilístico, foi feito um pacto entre nós. Sentados na mesa, os maiores bancos brasileiros, o setor automotivo. E aí eu falei, bancos, qual é a função de vocês? Aumentar o volume de crédito, ser menos exigente, né? E, em vez de aprovar só 2 ou 3, aprovar 4 ou 5, né? Porque é fácil dizer, olha, aprova só um volume pequeno. Diminuir a entrada e aumentar as prestações, né? O Banco Central libera compulsório. Eles se comprometeram numa mesa comigo faz o quê? 1 semana? 2 semanas? Então, não dá tempo ainda. Mas é um mês. Final de junho, estamos falando do final de junho, os bancos vão ter que estar oferecendo mais crédito, esse volume de crédito será perceptível e o governo vai então aferir se houve resultado ou não? Exatamente. Aliás, nós temos o resultado semanal, nós temos uma pesquisa semanal do Banco Central
que mostra a taxa de juros que está sendo cobrada naquelas linhas e o volume de crédito que está sendo liberado. Então nós temos um controle perfeito. Ministro, o senhor podia citar uma dessas taxas e quanto que ela é hoje e quanto o senhor espera que ela chegue daqui a um mês? Eu não sei de cabeça, mas em várias taxas, falando do Banco do Brasil e Caixa Econômica, que eu conheço melhor, né, há linhas de crédito que caem pela metade. A linha, de taxa de juros que cai pela metade. É coisa assim, é muito significativo. O senhor gostaria que tivesse o mesmo isso ritmo é bom, nos bancos privados? Porque para o consumidor ele vai ter o produto mais barato, o produto vai custar menos. Ou ele compra mais, ou ele se endivida menos. Vai viabilizar e cai a inflação. Em termos objetivos, no final de junho é desejável para o governo que os bancos privados tenham reduzido pela metade os juros que cobram para esse tipo de empréstimo para automóveis, por exemplo, em relação ao que cobravam antes dessas negociações? Não, automóvel não é possível, porque a margem de automóvel, a taxa de juros do automóvel é um dos menores. Né? Então não tem como reduzir tudo isso. Né? E qual que cairia pela metade? Quando eu digo pela metade, eu estou falando mais dos bancos públicos, porque eu conheço as contas. Se os bancos privados reduzirem 30%, 40%, e aumentarem em volume 30%, 40%, 50%, já estarão prestando um serviço à economia brasileira, tá certo? Mas na média? A nossa intenção é ter um acompanhamento semanal dessa história e eu vou continuar me reunindo com eles, vou cobrar... E se os bancos não reduzirem? Bom, eu acho difícil, porque já estão reduzindo, né? Isso já aparece na estatística. Digamos que eles aumentem tarifa, como tem aumentado. Nós agora vamos fiscalizar a tarifa. Nós temos um sistema para fiscalizar a tarifa. Também não pode aumentar a tarifa, porque senão... Mas eles serão punidos se aumentarem as tarifas? Os bancos públicos hoje possuem 44% do mercado de crédito. Então, isso chama concorrência. Se eles bobearem, a concorrência vai pegar os clientes. Eu acho que ninguém quer perder cliente, né? Então, os bancos públicos estarão cada vez mais agressivos oferecendo crédito a quem quer que seja. Primeiro se oferece para os clientes que já estão lá. E depois você fala, olha pessoal, venha aqui para o nosso banco que nós estamos oferecendo. Por que você está pagando essa taxa aí nesse banco? Aí eles vão entrar. Isso já aconteceu em 2009. Eu estou falando isso não é uma teoria. Claro. Em 2009 aconteceu isso. Os bancos privados brecaram o crédito, puxaram totalmente o freio. Aí os bancos públicos entraram. No início eles não acreditavam, né? Teve até uma ou outra manifestação, não sei se você lembra, dizendo vai quebrar os bancos públicos, não sei o que. Quebrou coisa nenhuma, aumentou o lucro dos bancos públicos e tal. Aí quando eles viram que funcionava o sistema e eles se sentiram seguros, porque também não é para o banco entrar e quebrar, né? Ninguém quer isso, evidentemente. É para o banco faturar mais, né? Ganhar no movimento, né? Ter mais clientes, ganhar um pouquinho mesmo para cada um e, né, continuar lucrativo. Eles necessariamente entrarão nisso. Então, falando em juros, semana que vem tem uma nova reunião do Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central. Qual a sua expectativa para essa reunião? Em relação ao Copom, cabe ao Banco Central decidir. Quando a gente fala ir para uma taxa civilizada, é no longo prazo, não é necessariamente numa reunião. É quando o Banco Central achar possível, mas nós temos um tempo pela frente para que isso aconteça. E vai acontecer, está acontecendo, mas tem que ter um tempo e esse tempo é calibrado pelo Banco Central no caso da taxa básica. No caso das outras taxas, estaremos fazendo uma pressão permanente até que elas cheguem nos patamares convenientes para a população brasileira. Voltando à questão da inadimplência, ministro, o senhor disse recentemente que o governo prepara medidas exatamente para reduzir essa inadimplência, na hora que as pessoas vão lá renegociar suas dívidas para ter taxas menores. Quando essas medidas vão sair, ministro? Bom, sempre existe um certo volume de inadimplência e o que costuma acontecer é que essa inadimplência ela fica parada, né? O sujeito parou de pagar, perdeu o crédito, fica muito caro para ele pagar do jeito que está. As regras atuais não favorecem o pagamento do débito, não é? Porque assim, quando você tem uma inadimplência, o banco já provisionou e descontou 40% dos tributos que ele teria que pagar, que ele não paga. 40% é imposto de renda e contribuição sobre o lucro líquido, que o banco paga. Quando você faz a renegociação da dívida, né, e torna adimplente,
ele teria que pagar os 40% na cabeça. Aí fica muito cara a transação, porque o cliente não vai querer pagar os 40% e o banco também não quer pagar. Então, o que nós vamos fazer é o seguinte, como ele não vai pagar à vista, né, você deve ir lá 1 milhão. Né? Se, do jeito que está hoje a coisa, o banco teria que pagar 40% para fazer a reestruturação. No momento? No momento. Né? Então, o que vai ser feito é o seguinte, vai ser diferido ao longo do tempo de pagamento real. Vai parcelar. Então, pega 1 milhão. Como é que você renegocia? Fala, olha, você não pode pagar à vista esse 1 milhão, mas se eu parcelar em 3 anos, você paga. E te dou um desconto da multa, do juro e tal, pronto, você virou adimplente. Aquele imposto e aquele imposto, em vez dele pagar de uma vez só, na cabeça, ele vai pagar diferido no tempo. E aí fica viável. É isso que eu vou sai fazer. quando isso? Sai em breve. Em breve essa medida sai? Qual o impacto que ela vai ter, na sua opinião? Vai ser um impacto bom, porque você vai diminuir a inadimplência. Né? Você tem um estoque de inadimplência. Né? Uma parte desses inadimplentes gostariam de pagar, gostariam de ter uma saída. Tem alguma quantificação já de número de inadimplentes? Não. Aliás, nós até já fizemos a legislação, mas para até 30 mil reais. E funcionou bem. O senhor vai estender até quanto agora? Vou estender para 80 ou 100 mil reais. 80 mil reais. Então, até 30 mil reais deu uma boa diminuída de inadimplência. Então, vai estender a 80 ou 100 mil. Exatamente. Essa medida que vai facilitar pessoas que tenham dívidas até, digamos, 100 mil reais, condições facilitadas para voltarem a ser adimplentes. Exatamente. Os bancos apresentarão a elas condições que fazem com que elas se tornem novamente adimplentes. Agora, a gente fala em inadimplência, mas com uma sociedade, uma economia que tem quase pleno emprego, que massa salarial cresce 5%, 5,5%, quer dizer, não dá para dizer que ela caminha para a inadimplência. E com uma dívida familiar de em torno de 20%, 22%, uma das menores do mundo, não dá para dizer. Né? Então, não esgotou o modelo coisa nenhuma, o nosso modelo está começando, né? Esse modelo de desenvolvimento com inclusão social. Nós temos ainda a inclusão de milhões de brasileiros na classe C, no consumo. Isso vai continuar, está continuando, porque todas as políticas sociais estão aí. A economia continua gerando emprego, uma das poucas que gera isso. Então, essa dinâmica vai continuar. Então, falar em esgotamento do modelo é uma ousadia teórica. O Brasil convive com taxas de inflação muito baixas em relação ao seu passado não muito remoto. Mas na comparação com taxas de inflação de países desenvolvidos, a nossa ainda é alta. Quando o senhor acha que o Brasil passará a ter essas taxas realmente mais baixas, perto de 2%, 1%, que é a dos países mais desenvolvidos? Quando a gente conseguir fazer uma desindexação geral. Porque nós ainda temos resquícios do período inflacionário. Muita coisa avançou, foi ótimo. Tem algo a ser feito neste ano para desindexar? Vou te dar um exemplo. O IGPM, ou o IGP, a família do IGP, IGPM, IGPDI, todos os IGPs, ele é um resquício e ele é um indicador que mede variação cambial. Né? Então, só para te dar um exemplo, a gente exporta minério de ferro. Só que, se pegar a Vale exporta 90% do que ela produz aqui e 10% fica no país. Aí, quando a medição do IGP é pelo 100% que ela produz. Ela vai lá na produção e diz, quanto é que subiu o preço? Bom, a Vale subiu 90% o preço lá para os chineses pagarem a conta. E aí a gente leva esses 90% no índice da inflação. E nós não vamos consumir esse minério. São eles que vão consumir. O mesmo vale para soja, vale para milho, todo é commodity. Então, o IGP não é um bom índice para a inflação, porque ele tem esse componente, porém ele é utilizado, por exemplo, nos contratos de locação. Um ponto. Então a gente teria que dar um jeito nisso. Você pretende proibir que o GPM seja... Não, veja, a gente procura sempre não interferir mesmo, porque o IGPM não é obrigatório. São contratos particulares. São contratos particulares. Então, mas todo mundo faz uso, todo mundo usa eu vou pedir para a Fundação Getúlio Vargas fazer o IGP preços no mercado interno, alguma coisa assim, e não o preço geral da produção, porque aí diria, não, esse índice mede aquilo que é consumido no Brasil, aí é a inflação brasileira mesmo, e não aquilo que é exportado, que é a inflação de fora. Isso vai ser feito este ano ainda? Você acha que a Fundação pode fazer?
ou também persuadir os contratantes a usarem mais o IPCA e tudo mais. O que nós podemos fazer e vamos fazer é nos contratos de energia elétrica, porque os contratos de energia elétrica feitos no passado são todos com IGP, IGPDI, IGPM, etc. Então, na renovação desse contrato, porque nós não violamos nenhum contrato, na renovação serão trocados. Na verdade, o ideal não é trocar, é não ter indexação. Mas você acha possível não ter indexação? Não, ter algum sistema de correção, medindo assim, produtividade, né? Porque nos outros países não tem isso. Aliás, as concessionárias... Isso é coisa no Brasil. Então, isso temos que fazer. Taxa de câmbio está perto de R$2. Qual é o patamar que o senhor acha que vai ser o de acomodação e que vai ser bom para todos os lados da taxa de câmbio? Olha, o governo não trabalha com uma taxa. O governo trabalha com um câmbio flutuante. O que nós podemos dizer é quando ele está muito sobrevalorizado, né, quando o real está muito valorizado e prejudica o país, prejudica a exportação, diminui a concorrência do produtor brasileiro, ou quando ele está desvalorizado. Então, nesse momento, ele está num patamar mais favorável à produção manufatureira brasileira. Mas é um ponto de equilíbrio, dois? Olha, eu não sei qual é o ponto de equilíbrio. Nós vivemos uma situação um pouco atípica, porque hoje está havendo a desvalorização de todas as moedas, com exceção de duas, o ien e o dólar. Portanto, não é um momento típico. Tanto que nós paramos de fazer aquelas medidas que puxavam, que não deixavam valorizar. O real a 2 leva a um pouco mais de inflação. Quanto que representa se o real for a ficar a 2 até o final na taxa de inflação este ano, o senhor acha? Muito pouco, porque nós estamos falando de importação principalmente de manufaturados. Os manufaturados estão em crise no mundo todo, há um rebaixamento de preço, então é pequeno o impacto. Em compensação, há uma queda do preço das commodities. Então, esse preço da queda das commodities é uma pressão desinflacionária. Então, uma coisa neutraliza a outra. Então, nós não estamos muito preocupados com esse pass-through. Não haveria impacto relevante na sua avaliação? Não haveria impacto relevante. É muito difícil fazer essa conta, né? Claro. Nós temos uma conta aqui, que é uma conta, digamos, uma estimativa, não é precisa, de que cada 10 pontos percentuais, cada 10% que sobe o câmbio poderia ter um impacto de 0,2, 0,3 de preço. Mas isso não considera o outro lado da questão, que é a queda das commodities. Ministro, carros. Os brasileiros gostam muito de carros, mas às vezes não gostam muito das montadoras. E nesse pacote de medidas que foi anunciado agora de novo, tem incentivo para as montadoras, é compreensível pelo impacto que eles têm na cadeia produtiva de serviços. Agora, o governo poderia exigir uma contrapartida maior das montadoras quando faz isso? Por exemplo, exigindo carros mais modernos, menos poluentes? Poderia e deveria e o fará no novo regime automotivo que vai entrar em vigor, e já está até anunciado. Nós anunciamos o novo regime no Brasil maior 1. Entra em vigor em 2013, não é isso? Entra em vigor em 2013. Existem estímulos ou penalizações para a eficiência do carro, eficiência energética, avanço tecnológico. Quem fizer isto vai ter IPI reduzido por causa disto. Assim como nós queremos fazer o mesmo para a linha branca, etc. Não é? Aliás, quando fizemos, já foi assim, só ganhou desoneração aqueles produtos que estavam com a classificação A energética, ou seja, que gastavam menos energia, que poluem menos o meio ambiente. Nesses pacotes todos já não poderia ter sido arrancado das montadoras alguma, pelo menos promessa? Não, mas nós arrancamos redução de preço. Eles fizeram. Ele já vem dando desconto, a verdade é essa. Mas eu estou falando além do setor, além do aspecto financeiro. No curto econômico. prazo isso não é possível. Não é, no curto prazo. Você citou aqui que existe uma possibilidade, todo mundo falando disso, de um agravamento maior ainda da crise na Europa, com a possibilidade da Grécia sair da zona do euro. Isso pode causar um grande impacto na economia mundial, inclusive no Brasil, que nós não estamos isolados. Qual seria o plano B do Brasil caso ocorresse esse cenário de agravamento da crise econômica mundial?
Se houver o agravamento, nós temos todos os instrumentos para neutralizar essa situação que vai acontecer, né? Nós temos o dobro de reservas que tínhamos em 2008, ou seja, hoje o Brasil tem melhores condições para enfrentar uma crise que não será igual a 2008, será mais branda, mas será séria do mesmo jeito. Nós temos o dobro de reservas, nós temos mais depósito compulsório, que é crédito que o Banco Central pode liberar, né? Nós podemos liberar divisas em moeda estrangeira a partir dos leilões, né? A situação fiscal é melhor até do que em 2008, nós estamos fazendo o primário, nós temos a expertise que aprendemos em 2008 e 2009, que ali a gente estava começando. Então, às vezes, demorava um mês, dois para bolar uma medida. Agora, nós somos muito rápidos, até nos antecipamos em certas medidas, né? E tem gente que diz que nós somos apressadinhos, veja você. A redução da meta do superávit fiscal é uma consideração plausível para uma necessidade para segurar a economia? Bom, não vejo necessidade e continuamos fazendo dentro do parâmetro estabelecido na lei orçamentária, ou seja, 3%, mais de 3%. Mas recentemente, numa entrevista, o senhor chegou a admitir, em caso de piora do cenário internacional, examinar essa possibilidade de reduzir o superávit primário. Existe essa possibilidade, ministro? Se houver uma hecatombe, se houver uma necessidade, aí, claro, usaremos todos os instrumentos para não deixar a economia brasileira derrapar, né? Então, o que seria cenário de hecatombe, ministro, para que levasse a necessidade de reduzir o superávit primário? Por exemplo, a Grécia sai do euro de uma forma desorganizada, isso causa um problema em outros países da periferia que têm o seu sistema financeiro fragilizado, isso pode causar uma aversão a risco muito forte, saída de capitais de vários países, pode criar um problema no comércio internacional, um travamento do comércio internacional, falta crédito para ACC, para financiamento. Tudo isso nós temos como suprir. Temos crédito, né? Temos mercado aqui interno, porque vai faltar lá fora, né? Temos recursos financeiros, recursos fiscais. Então o Brasil está totalmente aparelhado para enfrentar até o pior. E vamos crescer de qualquer jeito. A inflação fica em quanto esse final do ano, ministro? A inflação este ano será menor do que a do ano passado. Por enquanto ela está na casa dos 5,2, 5,1, né? O ano passado foi 6,5. Vamos aguardar aí a evolução das coisas e do cenário internacional. O cenário internacional tende a reduzir a inflação. Inclusive o petróleo também já está caindo de preço. Então é assim, se a crise se agravar, as commodities se desvalorizam mais, pressão deflacionária. Se não, se ficar nesse patamar, já houve uma redução, porque as commodities subiram muito e agora caíram uma parte do que subiram. Se ficar onde está, continua bom para nós. Ministro, o senhor é filiado ao PT. Já pensou em disputar algum dia um cargo público numa eleição? Não pensei e nem pretendo pensar. Eu acho que não faz parte do meu estilo, do meu perfil. Eu sou um perfil mais técnico, gosto mais do trabalho técnico, né? E saindo daqui não vou participar de nenhuma eleição. O senhor vota em São Paulo? Fará campanha para Fernando Haddad? Eu voto em São Paulo. O ministro da Fazenda tem dificuldade, porque eu lido com todos os estados, nós temos uma atuação, digamos, federalista, republicana, tá certo? Então, eu tenho muito pouco tempo, tá certo? Então, poderei fazer, se tiver alguma gravação, alguma coisa assim, mas não vou fazer campanha de rua nem nada parecido. Ou seja, eu não costumo me envolver muito nas eleições. O senhor foi ministro no governo Lula, agora é ministro no governo Dilma, conviveu com o presidente Lula, convive com a presidente Dilma. Qual é a grande diferença entre um e outro? A diferença de personalidade, evidentemente, não é? São duas pessoas. A Dilma é mais assim, mais um estilo técnico, até mais parecido, ela é economista, etc. O presidente Lula vem mais da classe política, não é? Mas eu diria que tem mais semelhança do que diferença entre os dois. É claro, uma coisa é o estilo pessoal, como eles tratam, outra coisa é como governa. Então, no governar,
o estilo é parecido, a trajetória é a mesma, um governo é continuação do outro, é o mesmo projeto, é um projeto que foi implantado, que vai amadurecendo e vai se desdobrando. É claro que a Dilma tem a vantagem de que ela fez o aprendizado, que ela passou 8 anos com o presidente Lula e aprendeu um monte de coisa e com isso ficou preparada para o exercício, não é? Então acho que é cumulativo. O presidente é mais bravo que o presidente Lula? Olha, ambos são tipos sanguíneos com personalidades fortes, né, os dois. E isso é necessário para dirigir grandes equipes e para administrar problemas do tamanho do Brasil. Então, não dá para botar uma pessoa mole, uma pessoa que não cobra, uma pessoa... Então, ambos, não pense que o Lula, quando havia uma frustração, algo que não era cumprido, ele ficava muito nervoso e exigia fortemente. Então, eu diria que não há... né, grandes diferenças. Muitas diferenças em relação a isso. O humorista, Sim. que faz na internet uma imitação da presidente Dilma, agora passa até na TV Globo, na televisão, e é muito engraçado. Num desses quadros, o humorista Dilma, interage com quem seria o senhor. O senhor assistiu esse quadro e é verdade que o senhor mostrou esse vídeo para a presidente Dilma? Eu assisti esse quadro, achei engraçado. Às vezes tem um pouco de baixaria, né? Então, por isso que eu não mostrei para ela. Não tive coragem. Mas o senhor sabe se ela assistiu, ela disse ao senhor, ou alguém disse que ela assistiu ao senhor? Olha, eu não me lembro. Eu acho que alguém disse que ela assistiu. Um ou outro, não sei, porque é aquele, como é que chama? Kibi Lobo na internet. Agora está na televisão, né? Foi contratado pela TV Globo. Sei. O senhor acha engraçado? Eu não tive a oportunidade, porque eu não tenho tempo de assistir televisão. Quando eu chego em casa, eu já pego um filme, assim, uma coisa mais tarde. Então, eu não vi nenhum programa, mas eu vi esse filminho e eu achei que é engraçado. Né? Eu ouvi dizer que ela olhou e achou engraçado também. Né? E o senhor acha que é uma boa imitação? A imitação é caricata, evidentemente, né? Toda imitação é caricata. Eu acho que é bem humorado. Eu acho que o humor é importante e deve ser assim, tomado na esportiva, né? Mesmo quando às vezes pode ofender um pouco a pessoa, usar algumas palavras, algumas coisas exageradas. Ministro Guido Mantega, muito obrigado por sua entrevista à Folha UOL. Eu agradeço a oportunidade.